O motivo desse nosso encontro é a gente falar um pouquinho sobre a lei do pertencimento e, então, entender como é que a gente preenche e o porquê fazer uma certidão de pertencimento. O pertencimento é a nossa necessidade básica primeira. Então, se a gente imaginar a pirâmide de Maslow, com várias necessidades, comer, se aquecer, dormir, trabalhar, desenvolver a espiritualidade, cada um daqueles degraus da pirâmide vai trazendo para a gente as nossas noções de necessidade ao longo do tempo. E a gente só passa para o próximo degrau uma vez que o anterior tiver satisfeito. Então, vou pegar aqui no Google uma pirâmide para mostrar para vocês. Maslow. As necessidades. Compartilhar minha tela. Aqui. A gente tem aqui a primeira necessidade, o primeiro degrauzinho, necessidades fisiológicas. Respirar, comer, beber, sexo, sono, homeostase, secreção, excreção. Então, aqui, tudo que no corpo físico a gente precisa. E só depois que a gente tiver satisfeito o sono e todas as outras coisas que correspondem a esse degrau, é que a gente vai partir para um segundo degrau, que é a segurança. Segurança no corpo, ter segurança de ter um emprego, uma renda, a sua moral está preservada, a família está segura, tem saúde. Isso tudo satisfeito, a gente passa para terceiro degrauzinho aqui da pirâmide dele, a satisfação com as necessidades amorosas e relacionamentos, amizade, família, intimidade sexual. Depois disso, satisfeito, é que a gente vai cuidar de coisas como autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeitar aos outros. E por último, aqui no topo, a realização pessoal. Moral, criatividade, espontaneidade, você poder se mostrar exatamente como você é, sem precisar ficar agradando os outros. Então, a gente só vai avançando nessa pirâmide e satisfazendo mais necessidades, indo em direção à vida plena, que é tudo está satisfeito, todas as conquistas já foram conquistadas, você está realizado, plena, plena, sinal que tudo que veio antes está satisfeito. Só que antes disso tudo estar satisfeito, o Bert Hellinger, criador das constelações familiares, ele descobriu o quê? Que antes de todas essas necessidades, um degrauzinho aqui embaixo dessa pirâmide, um primeiro degrau importantíssimo, qual é? O pertencimento. Se você não pertence a alguém, a algum lugar, uma cidade, uma família, isso vai fazer toda a diferença. Você ainda vai ter que vai sentir a necessidade, não tem que, mas vai sentir a necessidade de encontrar o seu lugar no mundo, encontrar o seu lugar, pertencer. Pessoas vão muitas vezes adoecer em busca desse pertencimento, porque a parte boa é pertencer a uma família, pai, mãe, tudo vai bem. Acontece que para satisfazer o pertencimento, pessoas podem, estão sujeitas a coisas bem difíceis, como, por exemplo, adoecer, se suicidar, atrair conflitos, não ter relacionamento de casal, não ter saúde, não ter dinheiro. Tudo para quê? Para satisfazer essa dinâmica oculta, essa necessidade que até então ela era desconhecida. Quando Bert traz à luz que o pertencimento é a nossa necessidade básica, ele cria esse degrauzinho aqui antes dessa pirâmide. A gente precisa, a gente deseja, a gente anseia do fundo da nossa alma, mesmo que a gente não saiba que existe esse desejo,
É um desejo hiper, ultra do fundo do nosso coração. Pertencer. Ah, Sofia, mas tudo bem, eu tenho lá minha certidão de nascimento, eu pertenço. Para que fazer, então, uma certidão de pertencimento para as outras pessoas que não é, chegaram a nascer na nossa família? Então, vamos entender o que que é exatamente, na totalidade, esse pertencimento. O, o- Vou então fazer e explicar enquanto eu preencho, e assim eu vou explicar o racional desse documento, para que vocês possam também, se desejarem, fazer o seu próprio documento. A certidão de nascimento, ela diz lá que você tem um papai, que você tem uma mamãe, que você nasceu numa determinada cidade, que você também pertence a essa cidade, que você também pertence àquele estado, que você pertence àquele país. Então, uma certidão de pertencimento, se for sua própria, vamos começar por uma simples certidão de pertencimento da Ana Sofia, da Maria Gorete, da Fê, da Dani, da Mara, da Cláudia, da Adriana. Como é que você vai preencher esse documento? Vou colocar aqui eu mesma. Eu, Ana Sofia Ramalho Mateus. É a pessoa que eu estou querendo incluir. E no caso, muitas vezes em nossas próprias famílias, em nossos próprios sistemas familiares, muitas vezes a gente não se sente pertencendo. O Bert, um dos primeiros livros que ele fez se chama Um Lugar para os Excluídos. E no fundo, ele estava falando da história da vida dele. Ele também se sentia excluído, não visto pela mãe, não percebido pelo pai, e assim sucessivamente. Então, não é raro e nem incomum nós mesmos não darmos um lugar a nós próprios. Então, eu continuo aqui, como se fosse o meu pai preenchendo Fernando, Belmiro, da Silva, Mateus. O pai. E quem é a mamãe? Luísa, Palmeira, Lavado, Ramalho. Na ocasião, ela era Mateus, porque eles ainda estavam casados. E eu nasci enquanto eles ainda estavam casados. Então, olha quanta coisa tem que a gente aqui agora está cocriando, integrando, fazendo pertencer o casamento deles, as pessoas deles. Então, eles dizem assim: eu, Fernando, sou o pai. Eu, Luísa, sou a mãe. Somos os pais de Ana Sofia, Ramalho e Mateus. Nossa filha foi concebida por nós em 1974. Eu nasci. Então, eu fui concebida em 1973. Em algumas culturas, eles consideram, inclusive, a idade da gestação como idade, como é que fala? A data de aniversário que a gente vai fazendo todo ano, a gente não considera 9 meses, 10 meses de gestação. Algumas culturas incluem. Como nossa tradição não inclui, quando eu digo aqui que a nossa filha foi concebida por nós em 1973, estamos o quê? Integrando e incluindo também o período gestacional na cidade de Nova Lisboa, que foi onde eu nasci. Em que país? Em Angola. Bom,
a outra frase. Olha quanta coisa, então, vou colocar em destaque o que nós estamos integrando. Aqui, o período de gestação, quando eu menciono a concepção. Reafirmando somos os pais e reconhecendo a paternidade. Ah, Sofia, mas isso aqui faz de conta, porque nós mesmos vamos nos incluir. Sim, a partir do momento em que nós colocamos um novo olhar a respeito desse que é o nosso primeiro e mais importante triângulo dramático, papai, mamãe e filho, nós estamos harmonizando, integrando, fazendo pertencer a nós mesmos, às outras pessoas, fatos, acontecimentos, histórias. Eu estou incluindo minha cidade natal, eu estou incluindo o meu país. Ai, semana eu fui no mercado e o açougueiro falava um português de Portugal e ele é negro. E eu achei tão familiar aquele sotaque. Falei, nossa, da onde você é? Porque eu me senti em casa escutando ele falar. Ele falou de Moçambique. Eu falei, ah, então a gente é bem próximo. Eu sou também africana, nasci em Angola. Ele entendeu, porque são várias colônias portuguesas e existem angolanos e moçambicanos brancos e negros. A moça que estava atrás de mim na fila, ela falou assim, ficou olhando para mim com uma cara de espanto, mas como? Você é tão branquinha, né? Então ela não entendeu. E o que é que a minha imagem, por eu ser branca, está excluindo? Ninguém nunca imagina que eu sou negra, não, que eu sou africana. Aqui eu estou colocando toda essa história, incluindo tudo que faz parte de mim. Então, sendo a Ana Sofia nossa primeira filha, será? Qual será o meu lugar? Se fosse o meu papai e minha mamãe preenchendo essa declaração, eles falariam nossa terceira filha, porque eles sabem da gestação da Carla, que é a minha irmã mais velha, da gestação do Paulo, que é o segundo, e depois vim eu. Nascidos vivos, sim, nós somos três. A partir da pesquisa, do autoconhecimento, do conhecimento de que existem mais bebês, agora eu posso incluir esses outros bebês também. Sendo então, deixa eu fazer as contas aqui, porque são vários. Carla, Paulo, depois vem um menino, depois vem uma menina, e eu sou a quinta. Então, nossa quinta filha. Olha que importante, gente. Isso muda tudo, tudo. Até aqui, gente, dúvidas, perguntas. Faz sentido o porquê que a gente precisa trabalhar o pertencimento? Porque a partir dessa necessidade do pertencimento vem a nossa saúde, a partir disso vem a necessidade de autoestima, de desenvolvimento religioso, de tudo o resto. Sem a gente pertencer a algum lugar, vai ficando nessa busca. Me falta vontade de trabalhar, falta vontade, falta saúde, falta um monte de coisa. Falta se satisfazer consigo própria. Quando a gente trabalha o pertencimento, vai cada uma das coisas dentro de nós encaixando, encontrando seus próprios lugares. Faz sentido para vocês? Ok, podemos continuar. Vamos lá. Aqui, então,
Nesse caso aqui, infelizmente por motivos que nós desconhecemos, está falando de um bebezinho não nascido. Então aqui a gente pode mudar o texto falando sobre nós, que é com grande alegria que ela veio fazer parte de nossa família. E foi com grande alegria mesmo, porque a minha mãe disse que ela não tinha ultrassom naquela época. Ela falou assim que eu era o bebezinho mais lindo daquela clínica, que não tinha nascido com cara de joelho, nem toda amassadinha. Então, a gente pode pôr aqui uma frase que faça sentido à história que você conhece sobre o seu nascimento. E não precisa, não, se a história for triste, como você olha para essa coisa que foi triste? Ah, foi um parto de fórceps. Hum, você pode escrever aqui, ah, olha, a mamãe foi muito empenhada na realização e por último tivemos, graças a Deus, o auxílio de médicos. Não precisa pôr uma frase com dor, com pesar, com sofrimento. Esse é um documento para trazer alegria, para trazer leveza, e não é uma mentira, é uma ressignificação dos fatos. Nós estamos tomando a força lá de trás e trazendo para o momento atual. Então, essa frase que eles sentimos a ausência dele não cabe, porque é um nenenzinho nascido. Pronto. Família. Declaramos também pertencer. Declaramos que também pertence à nossa família. Família. Na seguinte ordem, a primeira filha, Carla Fernanda Ramalho Mateus. Segundo filho, Paulo Luiz Ramalho Mateus. Terceiro é um menino, não vou pôr nome ainda. Quarta filha, não vou pôr nome ainda. Quinta filha, Ana Sofia Ramalho Mateus. Aqui nós poderemos acrescentar a data de nascimento dos nascidos vivos, tal dia, de tal ano, de 1900. Agora, não necessariamente você vai ter toda essa informação de todos os seus irmãos. Então, você pode, por exemplo, colocar o mais simples possível, aquilo que você conhece. Se não tiver o dia, não precisa colocar o dia. Se não tiver o ano, não precisa colocar o ano. A data do meu nascimento, dia 8/7/1974. E depois eu vou pegar com o Paulo e com a Carla e vou acrescentar aqui as datas deles. Esse menininho aqui foi um bebezinho não nascido, foi um aborto espontâneo, e a minha mãe se lembra desse episódio. Foi próximo do nascimento do Paulo, foi, sei lá, 5, 6, 7 meses depois. Essa menininha aqui, a minha mãe não sabia da existência desse aborto porque a minha gestação era gemelar. Ah, Sofia, como é que você vai saber então quando que ela nasceu? Nós não temos a data exata dos abortos, sejam eles naturais, e se forem provocados, às vezes a mamãe esquece qual foi a data. Então, pode trabalhar com a data de nascimento, ou com a data da concepção, ou só com o ano. Ah, o Paulo, eu não me lembro agora quando que ele nasceu. Ah, 1971, ele tem 3 a menos que eu. Então, esse bebezinho aqui,
a gente pode considerar que foi no próprio ano de 1971, porque o Paulo nasceu em fevereiro. Como é um pequeno intervalo de tempo, suponho que tenha sido em 1971, mas eu também posso pôr assim, ó, barra 1972. Assim eu estou abarcando aproximadamente os anos em que ele provavelmente tenha acontecido o aborto. E aqui eu também posso fazer da mesma forma, 1973 barra 74, porque eu tinha poucos meses, cerca de 90 dias de gestação com essa mocinha junto comigo, e que ela foi um aborto natural, espontâneo, nos primeiros 90 dias. Então, o que que acontece com os abortos? Quando a pessoa não está sabendo da existência, eu era deslocada do quinto lugar para o terceiro lugar. Isso ocasionava coisas na minha vida. Quando eu sou encaminhada para o quinto lugar, coisas se acalmam dentro de mim. Coisas essas que eu vou deixar de exigir do chefe, do marido, das, das próximas gerações. Por quê? Porque eu estava fora do meu local de origem. Então, isso muda tudo, principalmente para quem veio depois. Muda muito para Carla e para o Paulo? Não. Inclusive, explica uma coisa que aconteceu desde sempre com o Paulo e com a Carla e eu. Normalmente eles brincavam juntos e eu brincava separada. E aparentemente era por causa da idade, da diferença de idade. Eu tenho 6 anos a menos que a minha irmã e 3 anos a menos do que o meu irmão. Mas no fundo, o que separava nós três? Os dois bebezinhos que não eram vistos. Essa energia, esses bebês, eles esperam por um olhar, eles esperam por pela inclusão, por um reconhecimento de que eles existem. Então, quando eu faço a minha certidão de pertencimento, eu também estou fazendo a certidão de pertencimento deles, se eu já souber que eles existem. Estou incluindo, integrando, trazendo ao conhecimento de todos que eles também fazem parte. Ah, é um documento que não está registrado em cartório. Sim, é um documento que não está registrado em cartório, mas está registrado agora no meu coração e no meu sistema familiar. E é isso que mais importa. Por quê? Porque todo esse trabalho é energético e está agora alcançando o coração do meu pai, o coração da minha mãe, estejam eles nesta vida ou em outra vida, está alcançando também todas as pessoas que estão sendo citadas aqui. E com isso, harmoniza todo o sistema. Ah, significa então que a gente nunca mais na vida vai ter uma discussão? Sim, é possível que haja, mas não pelos mesmos motivos, porque uma coisa que colocamos em ordem com a constelação familiar jamais entra em desordem novamente. Então, aqui essa frase a gente retira. E como é que a mamãe pode assinar esse documento? Gratidão por vocês fazerem parte da minha vida. Vocês me deram muitas alegrias, filhos e filhas. Agora eu vejo vocês. Levo todos vocês dentro do meu coração. Cada um de vocês tem um lugar único e especial em nossa família, tá garantindo o direito de pertencimento. Não precisa, inconscientemente, algumas crianças pensam assim: tem escassez naquele clã, né? E chegou mais um bebezinho. Às vezes a criança de 3, 4, 5 aninhos se mete numa confusão, perde a vida
para ceder lugar para quem está chegando. Qual é a matemática no subconsciente dessa criança? É como se ela dissesse assim: eu me sacrifico para que vocês possam ter, para que vocês todos tenham comida, eu abro mão. E não é essa contabilidade que resolve. Na verdade, há lugar e há comida para todos. Só que a gente vem de uma tradição, de hábitos familiares que às vezes falam assim: ah, esse é o meu filho preferido, essa é a minha filha preferida. E isso traz muitas implicações para toda a família. Aqui nós estamos levando todos os filhos para em pé de igualdade, todos pertencem a jeito. Nascido vivo, nascido morto, não nascido, natimorto, que acabou de nascer e morreu logo em seguida. Não importa o que tenha acontecido. Então, olha quantas coisas a gente integrou e foi dando lugar para cada um deles. Depois, eu ainda vou acrescentar as datas de nascimento dos meus irmãos e vou acrescentar também dois nominhos. Eu acho que eu vou escolher junto com a minha mãe, um de menino, vou perguntar para ela, né? E um de menina para acrescentar aqui. E é isso, para você preencher a sua própria certidão de nascimento, de pertencimento. Esse é um exercício bem bom para trabalhar o pertencimento e também a ordem, porque aqui, ó, a gente tem os filhos em ordem. Dúvidas até aqui? Sofia, eu quero falar algo. Pode falar. No caso por exemplo, do aborto ou Uhum. do de ser gemelar, eu tenho ideia do mês que teve a concepção. Eu posso fazer a data de nascimento, o outro concepção, tem que ser todo mundo tem que ser nascimento ou todo mundo tem que ser concepção. Você pode pôr, Entendeu a minha assim, dúvida? entendi. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho a data de nascimento da Carla, que ela é bem precisa, né? A dia, mês e ano. Já as crianças abortadas, se souber o ano, é o suficiente. Desculpa, gente, minha garganta. Ok, tá bom. E daí não precisa ser, por exemplo, porque daí eu sei quando eu fui concebida, então eu sei quando o meu gemelar foi concebido, entendeu? Eu sei quando ele foi abortado, eu sei quando ele foi concebido. Exatamente, exatamente. Oi, Lu, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Eu queria tirar uma dúvida. Eu tenho uma tia, né, que já é falecida, e eu me lembro que quando eu tinha uns 12 anos de idade, a gente chegava na casa dela, via ela vomitando e já imaginava que fosse um aborto. Por várias vezes eu via todo mundo camuflando essa informação. Ela teve três meninas, mas eu não sei exatamente a ordem em que ela perde essas crianças. E como ela é falecida, a gente não consegue ter essa informação tão precisa, né? E nesses casos, assim, eu percebo que o sistema familiar dessas três meninas hoje é bastante conturbado, faz sentido com o que você está falando aí. E Uhum. vão dar um caminho das pedras para ser libertador aí pra gente. Sim, podem ser abortos. É muito, é muito comum, principalmente os antigos, acharem assim que é só um tecido, é, ainda não tem uma pessoa lá dentro, não tem nenhuma implicação. Você falou de vomitar e eu tô assim com a garganta muito pegando e subindo assim uma vontade de vomitar. Isso é muito comum no campo das constelações, a gente acessar informação daquelas pessoas que querem se fazer presentes
E isso não é uma incorporação, é só sensibilidade, que por sinal ela pode ser super aprendida por todas as pessoas, através do curso de formação de constelação. Tenho uma nova turma que vai começar agora dia 17 de outubro. Quem tiver interesse, eu acho bem legal, porque além desse exercício, a gente tem as próprias constelações de vocês sendo feitas no campo e que elas são muito resolutivas. Se a Luana me permite, eu quero dar o seu exemplo. Ou Sim, você mesma, por favor, conte-nos o que. sim. Pô, então, testemunhar. Nossa, que honra. Eu tava, eu já estava elaborando sobre isso. Olha que incrível. Então, para contextualizar um pouco, há 2 anos atrás, eu descobri uma calcificação no seio, fui apurar porque eu queria colocar prótese mamária. Tudo começa porque eu tinha uma diástase muito grande abdominal e o médico diz que acaba tendo um problema não é uma questão estética, mas sim uma questão de saúde. E aí fui atrás de um cirurgião plástico. Naquele momento ele fala: Ó, você não quer fazer também a mama, já que a gente está olhando aqui para esse abdômen? Aí eu falei: ok, me passa os exames e vamos seguir, né? E aí, num dado momento, a gente descobre essa calcificação, vamos fazer biópsia e apurar. A princípio não era nada. 3 meses depois, aparece o mesmo sinal na outra mama. E aí, de fato, a gente descobre um câncer. Naquele momento que eu descubro um câncer, eu começo a me questionar, falando, poxa, às vezes a gente acha que já está tão evoluída, que já superou, que já passou, que tá tudo Uhum, bem. E aí realmente vem uma manifestação no corpo dizendo: olha, é um ponto de atenção, ainda não tá tudo bem, vamos olhar para algumas questões. E aí foi um processo a ter uma imersão mesmo, a buscar, buscar. E eu percebo o quanto isso reverbera de uma forma geral, na minha casa, no meu corpo, na minha mente. Tenho a sensação de que tudo é muito roubado. Era essa sensação que eu tinha. E aí, numa oportunidade, fui constelar, né, acionei a Sofia, tivemos algumas conversas bastante profundas, e dentro dessas conversas teve uma chave que foi o divisor de águas mesmo. E aí, quando ela fala, vamos tratar essa mãe ainda precisa ser olhada, precisa ser encarada, e aí, de fato, eu faço um mergulho, literalmente um mergulho. Os meus pais moram no interior, então eu sempre justificava que, eles moram muito longe, qualquer hora eu vou lá, ou quando eu for, deixa ser uma data comemorativa para eu ir lá e tal. Então, tava sempre auto-sabotando essa conversa e tal, e eu decido que eu vou passar um tempo lá. E de fato é onde tem um mergulho. E eu fui muito de coração aberto, falando, poxa, preciso passar dessa fase, né? Caramba! E aí fico lá um tempo, tenho conversas muito profundas com a minha mãe, de perdoar, de entender que quem sou eu realmente para julgar, né, a criação dela com a gente, porque eu também sou mãe, também tenho filho, e entendo que de fato é muito difícil ser mãe, né? Então, quem sou eu para poder apontar o dedo para ela? Por que não só aceitar que ela fez de fato o melhor que ela pôde e tal, enfim. Foi um tempo muito especial. Voltei para casa, comecei a elaborar, escrever, escrever, escrever a respeito disso. Quanto mais eu escrevia sobre isso, quanto mais eu mergulhava nas questões que a gente tinha conversado, que eu revisitava a própria conversa, né, na minha mente e tudo mais, as coisas iam fazendo sentido. Pois uhum, bem, naquele momento eu já tinha feito a cirurgia, já tinha feito radioterapia e já estava falando, poxa, será que eu evoluí, né? E aí eu tenho que repetir todos os exames para fazer uma reconstrução mamária. E aí eu entendo, quando eu saio do médico, a primeira pessoa que me vem na cabeça é quando o médico fala, olha, não tem mais nada, inclusive a gente tinha um vestígio aqui de uma evolução e parece que que retrocedeu, enfim, algo que não dava para entender, mas eu entendia. Para mim era claro, a resposta do que eu tinha ido buscar, né, e do que eu estou buscando estava muito clara, que eu realmente tinha entendido o que precisava ser feito. E ele diz, ó, então você está liberada realmente agora para fazer uma reconstrução mamária e tal, enfim, né? E já se passaram 2 anos e
parece que agora eu respiro, dá essa sensação assim, né? Por isso que eu acho que é muito importante o seu trabalho, né? Já te falei isso mil vezes, eu sou muito grata. Talvez qualquer coisa que eu fale aqui ainda é pouco para a imensidão do que você fez na minha vida, né? E eu tenho certeza que você está dentro do seu propósito de vida e que, enfim, eu sou fruto disso e me sinto honrada de poder compartilhar e de poder dizer para as pessoas que isso é transformador. Então, eu espero que muitas vidas ainda sejam transformadas pelo seu trabalho. Assim seja, amém. E parabéns, a regressão do câncer se deu por todo o conjunto de coisas que você fez, né? A constelação familiar, ela é uma terapia complementar, não se deixa os médicos, os remédios, os exames, faz tudo e Verdade. complementarmente atuamos no campo familiar. Nós, além desse corpo físico, temos também um corpo emocional, um corpo mental, um corpo familiar que influencia diretamente na nossa saúde. Então, a gente vai lá e organiza, rearranja o sistema familiar e a saúde se restabelece. Tudo isso a gente vai ver com mais detalhe dentro do curso, estão todas convidadas, é muito especial, muito, muito especial mesmo. Essa aula é o que eu estou dando para vocês agora, é parte integrante. A Cláudia Regina, por exemplo, a doutora Cláudia já viu essa aula no curso de formação, que ela é do curso que está em andamento, e vocês vão ver com mais detalhes ainda durante o curso. Mas agora eu quero dar mais um exemplo. Adriana, posso fazer o seu exemplo? Vamos partir para um exemplo mais complexo. Então, eu sugiro a vocês que vocês façam dois exercícios. Um com a sua própria certidão de nascimento, porque aí você está abarcando a sua família de origem. E agora com a Adriana, eu vou fazer da família atual, marido e filhos atuais, ok? No mínimo duas, e se tiveram vários casamentos, uma certidão por casamento, se houveram filhos ou abortos, nascidos ou não nascidos, tá bom? Sugestão de lição de casa. Não é obrigatório, mas vocês depois vão ver que maravilha o que acaba acontecendo na vida da gente quando as coisas estão organizadas. Dri, vamos lá. Me fale o nome dos bebês. É, o primeiro é o Marco Antônio dos Santos Reis Santana. Uhum. É Marco Antônio Marco Antônio dos dos Santos. Santos Olha, eu Reis, excluindo os Reis, Santos. Reis Santana. Santana, ok. E Depois é o Davi. Davi dos Santos Reis Santana. Uhum. E Maria Carolina dos Santos Reis Santana. Dos Santos. Reis Santana. Uhum. Esses são os bebês que não vieram. Tá. São três crianças. Vamos pegar aquela minha. Não, vamos nessa mesma. Aqui vamos acrescentar os filhos, nascidos e não nascidos, todos que fazem parte. Declaramos também. Então, me fala na sequência, quem é que vem em primeiro lugar? É um A, filho a- ou uma a- filha? minha filha, Maria Clara, Primeiro é a Maria Maria Clara. Clara dos Santos Reis Santana. Uhum. Qual a data de nascimento dela? 26/10/2009. Certo. Quem é o segundo? É o Marco Antônio. Ok. Marco Antônio dos Santos Reis Santana. Você tem ideia
De... Eu engravidei dele em 2010, 11, 12, 2012. Eu não lembro o mês. Uhum. 2012. Perfeito. É. Depois quem vem? Depois é o Davi dos Santos Reis Santana. Uhum. Eles são na mesma gestação? Não, cada um foi uma Uhum. gestação. Ok. Tirar esses destaques aqui. Então veio o Davi dos Reis Santana, data de Dos Santos Reis nascimento Santana. dos Data de Santos nascimento, ele foi em 2013. 2013. Tá. Quem veio por quarto lugar? E a quarta é a Maria Carolina dos Santos Reis Uhum. Santana, a última. Maria Carolina. Uhum. Depois da Maria Carolina teve mais alguém? Não, Uhum. Você já tinha conhecimento desses bebês? Ou foi como só assim? depois da. Você já Só sabia depois da desse. Maria Clara. Não, não entendi, desculpa. Você já sabia que esses bebês tinham sido concebidos ou foi só na constelação? Não, eu soube. Todos, tá. Uhum. Sim, eu não foi muito recente, foi muito pouquinho tempo as gestações, então eu deduzo que era menino e que foi menina, Tá. mas não tenho certeza. Uhum. Ok. Foi E 2014, a 2000. Maria Carolina. Uhum. Vamos ver como é que tá o texto. Se certidão de pertencimento dos filhos. A mamãe Adriana. Dos Santos Silva, Rei Santana. Ó, Deixa eu fazer uma pergunta. sim, pode perguntar. É, no caso dos meus filhos, da minha primeira Uhum. filha e dos os outros bebês, Uhum. eu tirei o Silva, que é da família do meu pai. Uhum. E eu estou excluindo eles por eu ter tirado o É, Silva. aqui o Santos é da mamãe. O Santos é da minha mãe e o Silva é do meu pai. Uhum. E o E Rei os meus Santana filhos, é e do o seu Rei Santana é marido. do meu marido. Uhum. Hum, o que você sente em relação a isso? Eu não sinto que eu excluí o meu pai. Eu só não coloquei por, sei lá, para o nome não ficar muito grande. Mas eu não Uhum. tinha intenção de excluir meu pai, não, porque eu honro muito ele e não fiz isso, assim. Fiz isso inconscientemente, né, claro, tirando o Uhum. Silva. Uhum. Quando a gente não inclui, a gente acaba excluindo, Excluindo. que é o caso, por exemplo, dos abortos, né? Antigamente não eram considerados, ainda não são considerados pela nossa justiça brasileira. Não é possível fazer uma certidão de nascimento para um bebê, só se for natimorto. Se foi com 3 meses de gestação, eles não aparecem nem nas estatísticas, nas pesquisas, eles simplesmente não existem. Então, eles estão sendo excluídos. Quando a gente não inclui, a gente está excluindo. Agora, por que será que você excluiu o Silva, incluindo com tanta ênfase o Santos? Será que aconteceu na história da família algo que, por exemplo, a mamãe não teve voz e, portanto, você a está incluindo, colocando mais força
no lado feminino? Provavelmente, porque ela também, no caso da minha mãe, ela não leva o sobrenome da mãe, porque o Hum, pai, dela, não deixou, porque ela hum. o traiu. A minha avó materna traiu meu avô e abandonou minha mãe. E daí o meu avô não deixou ela ter o sobrenome da esposa, que foi E era que, a mãe dela, né? e Que era a mãe era dela, a mãe dela, que é a mãe era, dela. que é a mãe Ela, dela. ela foi negado a ela ter a companhia da mãe Exato. e E o também o sobrenome. nome. Uhum. Sim, provavelmente, inconscientemente, você está reparando algo para sua mamãe. Não foi intencional, mas foi uma reparação por ela. Qual é o nome do seu marido? É Antônio Rômulo Reis de Santana. Uhum, é o pai. E a Adriana, somos os pais de. Por todos eles aqui, inclusive Maria. Ah, estava certo, a Maria veio primeiro e depois os outros bebês. Uhum. É que a Maria é Maria Clara a primeira, né? Tá Maria Carolina. Escrevi errado. Carolina. É Maria Clara. Maria Clara é a mais velha e Maria Carolina é a última, tá? Exato. Maria Clara. Uhum. E Maria Carolina, agora sim. Ok. Nossos filhos foram concebidos por nós conforme as datas mencionadas abaixo. Foi em São Paulo? Foi em São Paulo. Todos eles? Todos eles. Uhum. A sequência está lá embaixo também. Infelizmente, por motivos que nós desconhecemos, eu vou tirar a Maria Clara daqui, porque efetivamente a gente está incluindo aqueles bebezinhos não nascidos. Ela Tá. já existe, já faz parte. Nossos filhos foram concebidos por nós conforme as datas mencionadas abaixo na sede de São Paulo. Infelizmente, por motivos que nós desconhecemos, o Marco, Davi e a Maria Carolina não puderam nascer, nos privando de sua presença em nossas vidas. Sentimos muito a ausência deles e hoje mais esclarecidos compreendemos que este foi o destino de todos nós. Declaramos que também pertence à nossa família, à nossa filha, Maria Clara. Aqui ela entra. Ela é a nossa primogênita. Nascida em, a gente já está falando embaixo a data de nascimento dela, então não precisa repetir. Declaramos que também pertence à nossa família, na seguinte ordem: Maria Clara, Marco Antônio, Davi, Maria Carolina. Gratidão por vocês fazerem parte de nossa vida. Vocês me deram muitas alegrias.
filhos e filhas. Agora eu vejo vocês. Levo todos dentro do meu coração. Cada um de vocês tem um lugar único e especial em nossa família. São Paulo, dia 27 de setembro. Aqui eu vou assinar, vou te mandar e aqui você assina. Tá bem? Tá bom. Dúvidas? Certidão da família atual. Obrigada. De nada, minha querida. Como você está se sentindo? Eu tô bem. Hoje eu tô relativamente emocionada. Acho que de manhã eu já fiz uma terapiazinha que já me deixou. Tô bem à flor da pele. Mas eu agradeço muito. E na hora do almoço eu falei com a minha filha que eu ia fazer isso e expliquei para ela. Ah, que E ela legal. ficou emocionadinha também. Ai, que legal. Essa emoção é bem boa. É porque não é só aqui nas palavras, externamente, esse trabalho está acontecendo também no corpo emocional. Então, já está acontecendo a cura. Uhum. Obrigada. Grata por deixar, né, a gente aprender junto com o seu exemplo. Eu que agradeço a oportunidade e se eu servir de contribuição, eu fico bastante honrada também. Uma alegria. Quem mais tem Sofia, perguntas? Pode falar, eu, Clau? Deixa eu Mara, mandar primeiro, depois eu falo. Tá. Oi, Mara, é, pode falar. você vai deixar esse modelo aí pra gente? Aonde você vai deixar? Vou colocar lá no grupo do WhatsApp do Clube do Livro. Tá bom, então. Grata. Nada, imagina. Oi, Clau. É, vamos supor que a pessoa tem uma mãe que morreu e tiver Uhum, alguns irmãos que não foram reconhecidos. O irmão pode estar fazendo a certidão, pode. com as informações, ok. Sim. Aí a gente vai fazer a alteração aqui, ó. Vai pegar essa linhazinha e vai colocar eu, irmã mais velha, eu, Ana Sofia, reconheço meus irmãos. Não, não, não. Por exemplo, a minha mãe teve um irmão que ela não reconheceu e ela já morreu. Outro exemplo, que graças a Deus a minha mãe não morreu. Então, vamos supor que vem um cliente, e aí vou atender alguém. Falar, então, a minha mãe teve. Meus tios, alguns morreram. Essa pessoa pode fazer, ela é muito pequena, ela pode fazer esse reconhecimento dos tios. Dos tios, não. Dos tios não Não? cabe. Dos tios não Ok, essa é cabe. a minha dúvida. É, Tá. se for você em relação aos seus irmãos e irmãs, cabe. Não, isso aí. Porque interfere diretamente na sua vida hoje, na sua saúde, no seu equilíbrio, na sua contribuição para a vida. Já ir para a linhagem dos tios, avós, bisavós é demais. Então, não, você pode reconhecer aqueles que você conhece mesmo. Olha, sua gestação era gemelar, ou tinha mais um irmão, uma irmã, que você foi encontrando dentro do autoconhecimento, você foi descobrindo. Você pode incluir os irmãos, mas os tios não cabem. Fica fora da Ok. ordem. É isso Você que é eu fiz. Tá. pequena perante eles. Uhum. Ok. Não tenho esse direito. Ok. Muito obrigada, querida. Era essa a De dúvida. nada, imagina. Um beijo grande para todas vocês. Grata por estarem aqui. Quem quiser saber mais Ah, informação sobre o curso, me chama no privado, tá bom? Sofia, eu tenho uma pergunta. Pode falar. A minha mãe teve um aborto em 1980, mas a gente ela não soube o sexo, né? Estava com poucos meses de gestação, foi um aborto espontâneo. Daí Uhum. ela acha que é menino, mas a gente não tem certeza. Eu posso colocar então menino e eu ano, né? O E eu ideal tive um irmão seria,
Ah, Fala, pode falar. Você teve um irmão? eu tenho um irmão que faleceu com 32 anos. Eu incluo ele e tem que pôr alguma observação? Ah, a data de nascimento só e a sequência em que ele nasceu, se foi o primeiro, segundo, terceiro. Tá? E o ideal a respeito desse aborto que a sua mãe teve em 1980, o ideal seria você fazer uma constelação para olhar para todos os seus irmãos, ou seja, verificar se existem outros além desse que você tem conhecimento, porque está sujeito a ser mais de um que está faltando no sistema, e aí você faz com segurança. Todos são incluídos e também você vai sair com a resposta se é um menino ou uma menina. Então, eu nem, você acha que eu não conhecia o seu trabalho ainda. Eu fiz uma constelação há 8 anos atrás, né, com a pessoa que era minha terapeuta. E lá que eu descobri que tinha que incluir, apareceu esse aborto. Uhum, Mas eu não me lembro se ela falou o sexo, sabe? uhum, Mas agora eu já poderia fazer uma outra. Eu estou querendo fazer uma constelação para mim e o meu marido também. Aí eu uhum. acho que a gente já faria uma coisa mais completa, né? Sim, porque aí vai ser qual o tema da constelação? Eu e os meus irmãos. Então, você Ah, vai olhar para cada um deles. Isso vai melhorar não só descobrir quem são, quantos faltam, se é menino ou menina, vai melhorar inclusive a relação entre os irmãos. E ok, a relação entre os irmãos determina um lugar no mundo. O lugar no mundo determina coisas com relação à carreira e o dinheiro, prosperidade e abundância. Então é muito ok, importante saber o seu lugar, viu, Gorete? ok. Não, eu sei que eu sou a primeira mesmo, né? Esse veio e ela não teve nenhum aborto antes de mim. Esse foi o quarto, né? Seria esse que morreu, seria o quarto. O meu irmão, que faleceu com 32 anos, foi o segundo. Uhum. E podem haver mais, né? Não apareceu, né, na constelação que eu fiz. Mas a gente vê direito, então. Uhum. Quando eu estiver em São Paulo, né, quando eu puder, eu vou fazer, Tá bom, querida, tá bom. tá? Um beijo Obrigada, grande para Sofia. todas vocês. Até Muito breve. obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada. Beijo. Gratidão. Obrigada, Obrigada. Sofia.